Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado da 18ª semana do Tempo Comum, dia 9 de agosto. Hoje a igreja celebra a festa de Santa Teresa Benedita da Cruz, ou Edith Stein. Ela era alemã, era uma doutora em filosofia e que descobriu a sua vocação cristã na leitura de Santa Teresa de Ávila. Ela foi martirizada durante a perseguição nazista e viveu de 1891 a 1942. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Naquele tempo, Jesus, juntamente com seus discípulos, se aproximaram de uma grande multidão. Do meio da multidão, alguém se aproximou de Jesus, se colocou de joelhos diante dele e suplicou: Mestre, salva o meu filho. Ele sofre de epilepsia e às vezes ele cai no fogo e cai na água. Eu já tentei levá-lo para que os teus discípulos pudessem libertá-lo, mas eles não o conseguiram. Jesus então disse: Homens fracos na fé, traga-me o menino. Trouxeram-lhe o menino e Jesus ordenou que o diabo se apartasse dele. E a partir daquele momento, aquele jovem ficou curado e livre. Em casa, os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus disse: Ó geração sem fé e perversa, até quando vos suportareis? Não conseguisse libertá-lo porque vos falta fé. Se tivesses fé, pequena como uma semente, poderiam dizer a esta montanha: translada-se daqui, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje todos os nossos dois textos vão falar de fé. Tanto da primeira leitura, do livro do Deuteronômio, onde Moisés convida o povo a gravar em seus corações a lei do Senhor, e principalmente a manter viva esta fé, esta obediência ao Senhor. Por isso ele diz: quer vocês estejam sentados, deitados, parados ou caminhando, tenham sempre a palavra de Deus diante dos seus olhos. Coloque-a nos umbrais das portas, coloque-a em todos os lugares, para que não vos esqueçais desta palavra, para que ela esteja perto de vós. Eu creio que seja aqui que o apóstolo vai dizer, anos e anos depois, o apóstolo Paulo: mantenhamos os nossos olhos fixos em Jesus de Nazaré, para que não o esqueçamos. Não basta só tatuar uma imagem de Jesus no corpo. Nem basta tão somente colocar as Sagradas Escrituras para enfeitar a sala das casas. E nem tampouco colocar alguma faixa ou alguma fita escrito com a palavra de Deus no nosso corpo, se esta palavra não está também tatuada em nosso coração. Porque o coração humano é que é o cenário das grandes batalhas da fé. É no coração humano que eu e você somos provados. É ali que nós travamos a nossa grande batalha espiritual de todos os dias. Ali lutamos contra Deus, ali lutamos com Deus. Ali também percebemos a presença do Senhor e ali também pode se tornar um deserto. Por isso o coração humano é o palco da grande batalha espiritual, onde eu e você, travamos todos os dias. Por isso Moisés vai dizer ao povo de hoje: marque em vosso coração, tatue em vosso coração, sele em vosso coração a existência desta palavra. Ame o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o desejo, de toda a sabedoria. Ame, para que não vos apartais dele. Porque o Senhor deve estar constantemente diante de nós e cada um de nós vai construindo a sua vida, onde nós vivenciaremos 24 horas sobre a mão do Senhor. O Senhor que vai conduzindo as nossas vidas. E isso tudo necessita de fé. Todo
esse acontecimento é regado e sobrevive de uma realidade que é uma grande aventura chamada fé. Assim, então, nós podemos agora entrarmos na multidão com Jesus e seus discípulos. Porque os discípulos estão envergonhados. Eles tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. Alguém do meio da multidão vai se acercar a Jesus, ajoelhar aos seus pés e dizer: Senhor, socorra-me, socorra meu filho. Ele sofre de epilepsia e às vezes a crise faz com que ele caia no fogo, na água. Eu já levei esse menino para os seus discípulos e eles não conseguiram expulsar o demônio. Eles não conseguiram curá-lo. Eu creio que os discípulos quiseram contar tão somente com a sua capacidade humana, com a sua autossuficiência humana. E isso aí é um grande perigo para mim e para você, onde nós queremos colocar as nossas forças e as nossas capacidades humanas, tão somente elas, para poder sanar os males do mundo, e isso será impossível, porque necessita da fé, necessita de Jesus, necessitamos de Jesus. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, e Jesus vai dizer então: ó geração massa e perversa, que não tem fé, até quando eu vou suportar esta vossa indiferença? Até quando eu vou suportar essa vossa descrença? Uma religião que vive sem fé. É interessante isso, mas é possível. É possível porque nós passamos a compreender a igreja tão somente como uma instituição humana, realizadoras de obras religiosas, de obras assistenciais, como se fosse uma ONG, mas não uma assembleia de homens e mulheres crentes. Por isso os discípulos estão humilhados agora. Eles estão envergonhados, porque eles tentaram realizar por si mesmos, por si próprios, uma ação que depende de Deus, depende do Senhor. E eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus vai ordenar aquele demônio e ele abandona o jovem e o jovem fica curado. E é em casa, na intimidade, que os discípulos vão perguntar: por que, Senhor? Por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Por que, Senhor? Porque todas as vezes que nós procuramos evangelizar sem Jesus, nós não o conseguiremos. Todas as vezes que nós queremos fazer a obra evangelizadora acontecer sem Jesus, nós não conseguimos, porque nós dependemos também de Jesus. Por isso Jesus agora vai dizer: porque vocês não têm fé. Porque se vocês tivessem a fé pequena como uma semente de mostarda, vocês diriam a esta montanha: translade-se daqui, e ela vos obedeceria. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez hoje também estejamos experimentando esta religião sem fé, serviços pastorais sem fé, onde nós confiamos mais em nossas eficiências humanas, capacidades humanas, e assim não contamos mais com o Senhor. Isso pode trazer grandes malefícios. Isso pode trazer grandes desequilíbrios para a pastoral. Porque uma pastoral onde os pastoralistas não oram, uma pastoral onde os pastoralistas não se alimentam diariamente com a palavra de Deus, uma pastoral onde os pastoralistas não celebram mais a sua fé comum, os seus sacramentos, será impossível evangelizar. Por isso os discípulos hoje envergonhados servem para nós também como exemplo, porque às vezes queremos contar mais com os nossos conhecimentos humanos, a nossa eficiência humana, e nos esquecemos e dependemos em tudo de Jesus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Teresa Benedita da Cruz, rogai por nós, paz e bem. Até amanhã se Deus quiser.